funcionamento já aqui. Aí eu vou compartilhar com vocês. Vocês conseguem ver aí o... Consigo, Matheus. Beleza? Beleza. Então eu fiz algumas pontuações, são coisas bem rápidas que eu queria compartilhar com vocês aqui, só para a gente poder ter uma ideia de a gente se situar sobre o que nós vamos desenvolver hoje. Bom, esse conceito da história contrapelo, ele não é um conceito novo, né? Mas em termos historiográficos, conceituais, ele é atemporal para a gente, porque ele ajuda a entender a questão dos estudos históricos a partir de um ponto de vista diferente daquele que nós estamos acostumados com essa história hegemônica ocidental que é contada pelos europeus. Então, nós estamos acostumados com uma história oficial contada a partir do ponto de vista dos que se consideram vencedores dentro desse processo histórico da construção do mundo ocidental. Então, a ideia dessa história contrapelo, ela vem justamente se contrapor essa ideia da história dos vencedores. Então, a proposta do conceito, que foi criado pelo Walter Benjamin, um filósofo materialista e crítico literário importante aí no século XX, o Walter Benjamin propõe esse conceito para a gente entender, para a gente estudar a questão cultural de uma maneira diferente daquilo que até então, daquilo que até na primeira metade do século XX, a história cultural utilizava para fazer os estudos sobre a questão da cultura e dos costumes, principalmente dos povos considerados vencedores. Então, a ideia da história contrapelo é literalmente de ir numa direção contrária, numa direção mais dialética, no sentido da questão da cultura. Para o Benjamin, não é possível a gente analisar a questão cultural sem levar em conta outras questões, como, por exemplo, o contexto histórico, o contexto político, o contexto econômico de um determinado povo, de uma determinada civilização. Então, para o Benjamin, isolar a cultura, tornar a cultura um campo isolado de estudo, sem levar em conta as condições materiais onde essa cultura é construída, isso de certa forma, ignorar outros aspectos importantes, especialmente no que diz respeito a determinados grupos sociais que ajudaram a construir esse campo cultural, mas que não são, ou foram apagados propositalmente pela história, ou eles simplesmente se tornaram invisíveis com o passar do tempo. Então, a ideia principal aqui é literalmente trazer os excluídos, os vencidos, para o protagonismo da construção histórica, da construção cultural, histórica, política e econômica do mundo em que nós estamos inseridos. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que é uma outra perspectiva histórica. É dar voz a quem ajudou a construir tudo isso que nós vivenciamos e experimentamos hoje. É dar voz a essas pessoas e entender qual é o papel delas na construção dos mais diversos campos em que a nossa sociedade, a nossa civilização, ela se insere. Então, a ideia básica aqui é literalmente escovar a história no sentido contrário, no sentido diferente daquele que nós estamos acostumados a encontrar nos manuais, na história oficial aí que está disponibilizada para a gente. Então, literalmente fazer um processo de trazer à luz
certos grupos que durante um bom tempo foram silenciados ou foram invisibilizados. A questão é que quando se faz isso, quando a gente faz esse processo de trabalhar a história, né, nesse sentido mais dialético, nós vamos criar algumas situações um tanto quanto tensas, especialmente para os grupos dominantes. Isso vai provocar debate, isso vai provocar tensão e, obviamente, que vai provocar uma reação por parte das classes, por parte dos grupos dominantes. Né? A função dessa história contra a pela é incomodar, é provocar incômodo, provocar reflexão, né? Criar novas possibilidades de exploração do conhecimento histórico, novas possibilidades de produção desse conhecimento histórico e também novas possibilidades de fazer a leitura do mundo. Né? Possibilitar que as pessoas elas entendam qual é a função social, literalmente para ajudar as pessoas a entenderem qual é a função social da cultura. Não no sentido restrito de apenas guardar os costumes e guardar as tradições. Você vai entrar online, tá? Fica lá. Vai pro vídeo, você tá online. Não pode clicar. Se estiver escutando o professor, Não é isso, o microfone está ligado. Desculpa, gente, eu estou me perdendo aqui. Pessoal, vou pedir a todos que mantenham os microfones desligados, por gentileza, para não atrapalhar os palestrantes, tá? Matheus, você estava falando sobre a função social da história a partir da leitura da história contra a pela. Então, a história contra a pelo, ela muda um pouco a função social da história. A história ela não mais é uma ciência com a função de produzir conhecimento relacionado ao passado ou de guardar esse conhecimento. A história contra a pelo, ela vai colocar a história cumprindo essa função social de fazer refletir também sobre a função desses grupos sociais que durante muito tempo foram excluídos. Então, é meio que um chamado, né, de um despertar. Né? A história contra a pelo, ela meio que tenta trazer a história como um chamariz, como uma forma de fazer despertar uma consciência de classe, para que as pessoas entendam, através da cultura, né, qual que é o papel, quais que são as questões sociais que estão envolvidas na construção de projetos culturais. E o Benjamin, ele traz, para tentar deixar menos abstrato do que eu estou falando, o Benjamin, ele propõe, por exemplo, a gente analisar as mais diversas formas de produção histórica, ou as mais diversas formas de construção civil, especialmente no que diz respeito à questão dos monumentos. Né? Ele faz uma reflexão interessante de colocar a questão da civilização e da barbárie dentro de um mesmo objeto. Seja um documento, seja um monumento, seja dentro de uma construção civil, né? Ele chama a gente através dessa história contra a pelo, ele chama a gente a refletir sobre essa questão da civilização e da barbárie presentes em um mesmo documento. E aí, quando eu estou falando documento, eu estou usando um sentido mais amplo, né, incluindo aí construções civis, incluindo aí construções religiosas, monumentos, porque tudo isso, para a gente que é historiador, a gente chama de documento. Então, o Benjamin, ele convoca a gente a analisar o que aqueles monumentos eles guardam em si. Né? Porque, ao mesmo tempo que eles querem demonstrar um certo triunfo cultural, né, de uma determinada civilização, ele também tem dentro dele, mas silenciado, um processo muitas vezes violento para se construir esse monumento.
seja na própria construção do monumento, ou seja naquilo que o monumento representa. Né? Essas conquistas culturais, essas conquistas civilizatórias, vamos colocar bem entre aspas aí, né? Elas também estão encharcadas de barbárie. Né? E isso não dá para ser negado. Então, é função de quem estuda e produz a história fazer esse processo dialético de entender o que está se apresentando ali dentro dessa documentação, desses registros aí. Eu sei que ficou um pouquinho complicado, gente, mas na hora que o Danilo estiver falando sobre a questão da documentação, essa questão da história contrapela vai ficar um pouquinho mais clara para vocês. Tá? Mas é basicamente isso. A função da história contrapelo é pegar os registros históricos e analisar eles a partir de um viés diferente daquilo que nós estamos acostumados. Pegar esses registros históricos e tentar identificar, tentar encontrar neles essa presença desses grupos aí que foram subjugados aí durante muito tempo. Então dar voz, literalmente dar voz a essas vozes silenciadas, né, através dessa análise das mais diversas formas de registros históricos que nós temos em mãos aí. Eu acho que é isso, Danilo. Vou passar a bola para você. Obrigado, Matheus. Eu me chamo Danilo, sou coordenador do setor de patrimônio cultural aqui de São Gonçalo, lá do Centro Cultural, ao lado da escola, em frente ao desembargador, o local onde eu trabalho com patrimônio cultural de São Gonçalo. Pensando um pouco no que o Matheus acabou de apresentar, explanar para a gente sobre a cultura contrapelo, eu trago duas metáforas para a gente pensar essa questão. A primeira está no livro Alice no País do Espelho, do Lewis Carroll. Eu vou pedir licença para ler. Tem um momento em que a Alice está perdida na floresta e ela vê um rei dormindo. Aí os gêmeos Tudedi e Tudotu começam a perguntar para ela, e aí eles fazem o seguinte questionamento para ela. Vou passar a leitura. Ele está sonhando agora, falou Tudodi. E com que acha que está sonhando? Ninguém pode adivinhar isso, declarou Alice. Ora, com você, exclamou Tudodi, batendo palmas de forma triunfante. Se ele deixasse de sonhar com você, onde acha que estaria? Onde estou agora, é claro, respondeu Alice. Não, retrocou Tudodi com desdém. Estaria em lugar nenhum. Ora, você é apenas uma espécie de coisa no sonho dele. Se aquele rei acordasse, acrescentou Tudodi, você sumiria, puf, como a chama de uma vela. Não sumiria, exclamou Alice indignada. Além disso, eu não sou apenas uma espécie de coisa no sonho dele. O que é vocês são? Posso saber? Idem, concordou Tudodi. Essa obra literária do Lewis Carroll, Alice, que depois ficou famosa com o Disney, ela traz muito esse elemento da história dos vencedores. Alice só existe enquanto sonho do Rei Vermelho. Tudodi só existe enquanto sonho do Rei Vermelho. Se a gente pegar a metáfora da sonhar nas culturas africanas, ela é literalmente a grande forma de inserção na cultura, de diálogo com o passado. Penso em algumas comunidades africanas, principalmente utilizando aqui o livro Mitologia dos Orixás, original do Brandi, na qual ele utiliza a metáfora da Nanansi. Quem é a Nanansi? A Nanansi é uma divindade que é uma aranha que tece em suas teias os sonhos. Só que a relação do sonhar não é essa relação da história dos vencedores. A Nanansi cria na sua teia histórias daqueles que fazem parte do povo, que vão se mesclando com essa história da população. Aqui em São Gonçalo a gente tem duas grandes metáforas, essas duas grandes metáforas, elas se juntam como uma forma de leitura desse mundo, dessa relação dialética entre história, como essa história lida contra a cultura. O primeiro ponto que nós temos é em que em São Gonçalo sempre teve um discurso ou crença de que São Gonçalo não teria uma história porque ela foi emancipada, a sua história seria uma história recente. Só que quando nós olhamos a documentação, e aí nós podemos olhar na Biblioteca Nacional, no Arquivo Público Mineiro, em documentações em livros de tombos, nós encontramos documentação de São Gonçalo desde o século XVIII.
E o que essa documentação ela nos revela? O que ela traz para a gente? Em um primeiro momento, como toda leitura, como o Matheus apontou, ela pode ser lida nessas duas chaves. Ou você pode ler a partir da história dos vencedores, da qual só vai dar evidência àqueles que são sonhados pelos grandes líderes, ou você pode dar uma outra leitura, que é a leitura daqueles que participam do próprio povo. E São Gonçalo, como eu pretendo demonstrar ao longo da minha fala, ela apresenta uma dupla riqueza nessas duas categorias. Passo agora um exemplo, vou apresentar para vocês um documento aqui rapidamente, que é um documento que está fazendo aniversário esse ano, que é o documento... Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo? Ainda não, agora foi. Este documento, ele é o documento de erição do Cruzeiro da Matriz, na qual esse ano ele faz 200 anos. E esse documento da Matriz, ele é de 1871, e ele traz a seguinte nota. O abaixo-assinado desejando que o rico cruzeiro dessa matriz de São Gonçalo do Rio Abaixo se considere por longos anos instalado em que deixe a igreja sempre tratada pelos fiéis com aquela devoção e inspiração que merece como símbolo de sua devoção. Que lhe aprove nomear os zeladores, Sr. Antônio Guedes e Estevão Gonçalves de Barcelos, a quais dão as prestações de serviço de achar o cofre e a obrigação seguinte de empregos com o mesmo cruzeiro. São Gonçalo de Rio Abaixo, 21 de maio de 1871. Percebe que a documentação do cruzeiro ela é algo único. Se a gente olhar na nossa região, não se encontra um documento de edição do cruzeiro. Nem em Ouro Preto, nem em Mariana, nem em Belo Horizonte, nem em Santa Bárbara. Ele é um documento riquíssimo e um documento único para a cidade. E a partir dessa documentação que a gente foi elencando, nós podemos pensar uma história, como a Josi, ela introduziu a apresentação, falando da Semana da Consciência Negra. São Gonçalo tem algumas características que, se a gente fazer a leitura da história contrapelo, elas se tornam mais evidentes. A primeira dela é, grande parte da população de São Gonçalo é negra e não necessariamente se reconhece como negra. Qual é a origem dessa população? Isso é possível ser mapeado. Se nós olharmos, havia na documentação colonial uma grande lista de nomes de pessoas, e essas listas nominais, elas iam ser mandadas para o governador do estado. E, né, olhando as listas nominais de São Gonçalo, nós temos algumas questões que são singulares e que chamam muita atenção pela sua relevância em Minas Gerais. A primeira delas, e eu vou apresentar para vocês uma lista nominal de São Gonçalo de 1800 e a lista nominal de São Gonçalo de 1827, aliás, 1831. Primeiro eu quero mostrar para vocês a entrada dessa lista nominal para que a gente possa analisar em conjunto o que essa lista tem a nos dizer, se nós fazermos essa leitura a contrapelo. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ok. Se nós começarmos a olhar essa lista ela apresenta para a gente a relação dos moradores de São Gonçalo do Rio Abaixo, das fábricas no livro, na capela de Nossa Senhora do Socorro, freguesia de São José do Morro Grande, termo de Nossa Senhora de Caeté, instalação do número de escravos e o número de fábricas. Percebam que esse documento, que ele é datado de 25 de agosto de 1831, ele apresenta 7 grandes fábricas. E o primeiro grande proprietário de São Gonçalo, do número grande de pessoas que foram escravizadas em São Gonçalo, é a mineração. Então nós estamos falando de uma história dos vencedores. Não apenas toda a mineração, mas uma Imperial Companhia de Mineração, que era uma empresa inglesa
que veio para São Gonçalo, para a região de Barão de Cocais, explorar mineração. E nós estamos, agora vamos trabalhar com a questão entre micro e macro história. Eles tinham um total de 330 escravos, 332 escravos e 300 empregados. Grande parte disso era a população de São Gonçalo, porque essa é uma lista da população de São Gonçalo. Então, grande parte das pessoas que vieram para cá vieram trabalhar na mineração, em uma mineração inglesa. Então, nós temos aqui alguns dados que são, no mínimo, curiosos. Primeiro, a instalação de uma empresa inglesa de mineração em São Gonçalo. Em 1832, como grande parte dos alunos daqui devem ter em consciência, nós estamos falando do período imperial. E nós estamos falando que as relações com a inglesa, com a Inglaterra, era nosso principal parceiro comercial. Então, ter uma empresa de mineração, ainda mais inglesa, dentro do território nacional, não é uma coisa simples. Era uma relação de tensão. Você poderia fazer de tudo para que não ocorresse revoltas, revoluções dentro daquela comunidade. Nós estamos falando de um contingente de 332 pessoas. Um grande número de pessoas dentro desse centro colonial. De onde vêm essas pessoas e quais são essas pessoas? Se eu pego uma lista nominal de São Gonçalo, do mesmo ano de 1832, eu vou ter a seguinte configuração. Com licença. Grande parte da população, como que essas listas funcionavam? Essa lista, ela funcionava da seguinte forma. Ela apresentava, em um primeiro momento, você tinha o nome da pessoa, a sua condição. O que é a sua condição? Como ela era vista por aquela sociedade. Então, como que o visitador, como que o governador via aquela pessoa e qual é a sua condição social? O que a gente está querendo apontar com isso? Há uma longa trajetória historiográfica, ou seja, um grande conjunto de estudos históricos que analisam que a condição da pessoa não era necessariamente a condição que a gente enxerga, a condição física da pessoa. Não é só a fisiologia que definia, mas também como essa pessoa era enxergada por aquela sociedade. Então, você tinha categorias como branco, pardo, preto, crioulo, Moçambique. E o que significa essa questão mais ainda de definições muito pontuais da qual povo que veio para aquela região? Nós temos, então, aqui em São Gonçalo, um visitador que conhecia e que poderia identificar uma pessoa que veio de Angola, uma pessoa que veio de Moçambique, uma pessoa identificada como crioulo por aquela sociedade. Por quê? Porque ele tinha aqui um contingente rico de pessoas de vários reinos da África que vieram para cá, e vieram para cá para trabalhar para essa mineração inglesa e alguns para as fazendas. Claro que a gente está falando aqui da condição de escravidão. Então, nesse sentido, vale a pena eu apresentar para vocês, eu parei aqui na página número 32 da lista, na caixa 12 de documentação, e eu quero apresentar para vocês a família 62. Ela é feita pelo senhor José Moreira, branco, 60 anos, casado. Lavrador, mineiro, curador, negociante de tropas e juiz de paz. Sua esposa, dona Ana de Santos Ferreira, e seus filhos. Dona Ana Santos, 30 anos, casada. E eles tiveram filhos Francisco, Antônio, Ana, José, todos eles caracterizados como brancos. A idade, os pais são casados e os filhos são solteiros. Agora, vem a parte interessante da documentação, se a gente for pensar a questão étnico-racial em São Gonçalo e a Semana da Consciência Negra. Se nós olharmos a lista, olha o número de pessoas que foram escravizadas, que pertenciam a esta família. Nós temos Antônio, Congo, Domingos, Angola, Janelle, crioulo, Francine, crioulo, Pedro, Congo, José, Congo, aí Angola, nós temos Antônio, Lavra Miguel, Congo, e nós temos, depois de Antônio, até
Manuel, seguindo por 3 listas, um grande contingente de Angolas. Todos eles, em sua grande maioria, solteiros, alguns casados, com idade entre 25, 20 anos, 18, 12 anos e 15 anos. Novamente, se nós lermos essa história a contrapelo, ou seja, lermos essa história não pelos vencedores, mas pelos vencidos, ela nos revela um dado extremamente curioso e instigante. Como você tinha um contingente enorme em São Gonçalo de pessoas advindas do reino de Angola. O reino de Angola é um reino que era conhecido por ser um reino diplomático, um reino pacificador, um reino de negociantes. Se a gente pegar a História Geral da África, você vai ver como que a descrição dos reinos de Oiá, eles trazem essa relação diplomática e como, ao chegar aqui em São Gonçalo, você tem essa distinção. Em nenhum lugar da região das Minas, você poderia ter um contingente tão grande de pessoas da mesma nação. Porque qual era a lógica colonial de escravidão? Era você pegar pessoas advindas de reinos diferentes para que elas não formassem identidade. Porque você mesclando povos que haviam tido guerra entre eles ao longo dos séculos, então a gente está falando de reinos, você tendo povos que têm línguas, costumes diferentes, jeitos de se expressar diferente, você impedia uma revolução. Só que a documentação, a materialidade de São Gonçalo me mostra o contrário. São Gonçalo, você tem um grande contingente de pessoas da mesma nação. Então, que suscita uma série de perguntas. Como isso foi possível? Como isso foi relatado? Porque essa lista nominal era apresentada ao governador da província. Por que isso foi relatado ao governador da província? Porque o visitador sabia que eles eram do reino de Angola. Então, essa série de perguntas nos mostra um certo perfil de São Gonçalo. Qual é o perfil de São Gonçalo que nos permite ver e nos permite compreender essa relação? Certamente, essa relação, ela advém dessa questão da mineração dessa empresa inglesa. Então, nós tínhamos pessoas que vieram para cá escravizadas e que tiveram, a partir da sua organização social, do seu projeto de luta, de entendimento daquela relação... Ô, Danilo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Ô, Denilson, por gentileza, tira a sua apresentação. É só clicar em parar a apresentação, Denilson. Você vai vir onde tem uma caixinha com uma setinha para cima, clica nela e aperta parar a apresentação. Ok, muito obrigado, Denilson. Essa relação que a gente estava falando aqui, desse contingente de pessoas vindo para São Gonçalo, e no centro de São Gonçalo, então você tem uma comunidade grande, uma comunidade que tinha mais de 100 pessoas, vamos dizer, uma comunidade de 300 pessoas. Grande parte delas advinda de Angola. É algo único, algo que a gente só vai ver na região nordeste do país. E lá na região nordeste do país, novamente, tanto os professores quanto os alunos vão se lembrar da Revolta dos Malês, na qual você tinha um grande contingente de pessoas advindo de uma mesma nação, que tinha uma identidade cultural importante. Qual era o seu elo? O seu elo religioso, de matriz muçulmana, que gerou uma revolta. E uma revolta que quase deu certo de separação daquela região, que foi a Revolta dos Malês. São Gonçalo tem isso no período imperial, um conjunto grande de pessoas. Então, o que fica no questionamento, se a gente pegar essa história a contrapelo, por mais que nós não sabemos o sobrenome dessas pessoas, nós podemos inferir, e a gente compreender a partir dessa leitura, que esse contingente é, no mínimo, curioso, e que essas pessoas que estão dentro dessa relação, elas tinham um espaço de negociação. Por que a gente aponta esse espaço de negociação a partir dessa lista nominal? Porque em nenhum momento que a gente vê no período imperial
a gente encontra registros de uma revolta em São Gonçalo. Novamente, mais uma questão curiosa. Se nós pegarmos esse mesmo período na nossa região, nós estamos tendo Revolta da Fumaça, nós vamos ter lá para baixo, Guerra Farroupilha, lá para cima a gente está tendo a Revolta Cabanagem. Então, nós estamos em um período em que o Império estava tentando se estruturar como um grande espaço e que você tinha tropas portuguesas chegando pelo mar, você tem revoltas internas e aqui você tem esse grande contingente. E não aconteceu uma revolta popular. Então, novamente, a história contrapelo vê como entender esta questão, como entender esta relação. Um grande ponto que a gente pode pensar como uma hipótese para fazer essa leitura contrapelo é que São Gonçalo houve uma questão de assimilação desta cultura. Como eu consigo provar isso? Lembramos da fala inicial do Mateus, quando ele falou que, para o historiador, grande parte da fonte é o que está inserido como conjunto arquitetônico, artístico, para a gente é documento, que fala tanto quanto a documentação nossa de papel, quanto a documentação de registro em cartório, quanto a nossa documentação. Nesse sentido, eu acho que seria interessante a gente olhar com um olhar a contrapelo para algo que está diante de nós quase todos os dias, dependendo de onde que a gente está indo, ou para a Escola do Embargador, ou para o Centro Cultural, ou para a Prefeitura, ou para o Centro de São Gonçalo. Esta aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário Mercês, que é aquela igrejinha no centro da cidade. Estão conseguindo ver ela? Essa aqui, para mim, é o documento mais vigente e pulsante desta relação. Como São Gonçalo houve uma relação para impedir uma revolta, uma relação de apaziguamento, de construção ali. Essa igreja ela fica no centro da cidade e ela é a igreja mais antiga de São Gonçalo. Ela é uma igreja de 1710 e ela é construída no centro da cidade. Se a igreja de matriz vai ser construída em 1734, nós temos a primeira igreja, ela construída com duas irmandades negras, a Irmandade do Rosário e a Irmandade das Mercês. E aí, novamente, eu uso uma ilustração um pouco clara para a gente ver. A igreja ela foi totalmente pintada na década de 60 e depois, anteriormente, na década de 30, ela também tinha sido pintada. E quando foi feita a restauração dela, foi encontrada pinturas parietais, foi encontrada forro da matriz. E o que nos revelam essas pinturas parietais nos altares? Primeiro, nós temos duas imagens de devoção ao lado de Nossa Senhora do Rosário. Santa Efigênia e São Benedito. Ambos santos, negros. E por que eles estão pintados na parede? Isso me revela uma técnica de construção, uma técnica de arquitetura e arte de pessoas que não tinham recursos para comprar imagens de santos, que essas imagens elas eram caras, mas que expressam a sua devoção. E escolhem colocar no altar central, junto a Nossa Senhora do Rosário, duas devoções negras. Duas devoções de pessoas que haviam sido escravizadas e que alcançaram, através da fé, a sua elevação espiritual. Isso na entrada da igreja. A parte central está Nossa Senhora do Rosário, que é associada à santa protetora dos negros. Não é à toa que todo grupo de congado vai ter a bênção de Nossa Senhora do Rosário. Não é à toa que ali, nos reinos católicos em África, que a África ela tinha reinos católicos, desde a espalhação do catolicismo no século I, de acordo com Dionísio de Cesareia, você escolhe esta devoção de libertação. E eles escolhem, esse primeiro grupo constrói a parte da frente da igreja, do altar-mor, da capela, e eles não conseguem terminar, e eles pedem a outra Irmandade de São Gonçalo
para unir a elas e terminar de construir a igreja. Qual a irmandade que eles trazem? A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês. E por que a Irmandade da Nossa Senhora das Mercês ela é tão importante quanto a Irmandade do Rosário para entender esse diálogo negro? Nossa Senhora das Mercês, a devoção dela é a Santa da Liberdade. Ela, segundo sua ligação geográfica, ela apareceu nos reinos mouros e ela libertou 2 mouros que rezaram para ela quando estavam cativos. Então, você trazer essa história e colocar junto a Nossa Senhora do Rosário, o que nós temos como condição devocional? Tememos aquilo que não podemos ver, por isso respeitamos. O que nós temos, na verdade, então, como esta relação devocional? Nós temos, então, um diálogo entre liberdade e devoção negra no centro da cidade, anterior à capela dos fazendeiros, que é a igreja matriz. E se nós entendermos que não necessariamente a capela ela é um espaço devocional nessa época, mas também um espaço de devoção, um espaço social, pois ali era onde formavam casamentos, ali era onde se formavam espaços de irmandades, era ali que a filha de um capitão, de um soldado, a filha de uma pessoa que tinha sido escravizada, vai se casar com um capitão e soldado e vai se tornar dona. É ali nesse espaço de sociabilidade aonde vai haver promoção de emprego, aonde vai haver diálogo entre as pessoas para formar sociedades. E São Gonçalo apresenta esse perfil no seu centro. Então, se a gente casar com esse grande contingente de Angola vindo para cá, uma construção cultural que me fala dessa importância, dessa cultura negra em São Gonçalo, então nós temos aqui uma lógica de assimilação. Nós temos uma lógica da qual essa comunidade ela tinha um conjunto importante de poder e fala política. Tanto que logo depois da morte do primeiro pároco para cá, quem é que assume a paróquia? Quem assume a paróquia aqui em São Gonçalo é a figura do Cônego Aurélio, que é este que está ao centro da banda, Santa Cecília, e o Cônego Aurélio, como podemos ver, é um pároco negro, no período de início da República. Então, o que nós temos? Um pároco negro assumindo uma paróquia, que teoricamente teria contato com esse núcleo, grande parte de núcleo urbano negro que estava nessa sociedade. Só que não é à toa que o próprio Cônego Aurélio fica pouco tempo aqui, em São Gonçalo, e logo depois é expulso. Então, nós temos aqui já essa primeira relação de tensão. Então, o que essa documentação me revela? Que há uma tensionalidade. Então, nós revelamos que nós temos aqui, na verdade, uma tensionalidade. Que tensionalidade é essa? Há uma tensionalidade nesta relação. Então, essa relação não é necessariamente uma relação sempre ligada ao seu sentido de harmonia, de construção social, como grande parte da historiografia. E aí, novamente, a questão do macro, como São Gonçalo espelha a questão da macro-história brasileira. Se a gente for pensar na construção histórica brasileira, um dos livros fundamentais para entender a questão étnico-racial é o livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. E, sendo um livro construído em uma determinada época histórica, então ele é construído na época em que você tem a ascensão do nazifascismo na Alemanha, você tem a ascensão das teorias racialistas, o Gilberto Freire mostra que houve no Brasil uma raça, houve no Brasil um conjunto de pessoas que conseguiram ser uma raça que estava para além das técnicas raciais e da doutrina racialista. Porque o Brasil deu certo, porque ele era um país miscigenado. Só que isso é um livro que tem uma tese muito específica para aquela época.
Só que a leitura posterior dela foi a leitura de que a escravidão no Brasil foi harmoniosa. Então era isso a questão da harmonização racial do país racial. Só que quando nós olhamos a documentação, inclusive de São Gonçalo, nós vemos que temos aqui uma relação de tensionalidade o tempo todo. Volto àquela origem da população angola. Aquela população existia ali, com aquele controle contingente enorme, mas ela foi apagada da história de São Gonçalo. Porque quantos de nós trabalhamos com este grupo, desses 300 Angola? Quantos de nós conhecíamos este grupo dos 300 Angola, que viviam em São Gonçalo? Deste grande contingente que vivia aqui. E por que ele foi apagado? Por que ele não foi sonhado? Ou seja, porque houve o despertar do Rei Vermelho de Alice e esse povo sumiu. Fez puff como a chama da vela. Esse é um grande questionamento para se fazer. Que revela, novamente, essa história contra apelo. Então, ela revela que essa história ela foi apagada em algum momento. E ela foi apagada com uma intencionalidade. Então, esse grupo que era tão fundamental e que, de alguma forma, ele consegue ter um grau de negociação, ele é apagado por não ter gerado uma revolta ou porque ele sabia que se gerasse uma revolta aqui, seria para a gente impossível. E a gente está pensando no momento histórico em que estava sendo construída, 1831, que é o período imperial, em que Dom Pedro tinha 21 anos e que você tinha, novamente, políticas separatistas em todo o território nacional, imperial, e que se havia uma revolta na nossa região, era praticamente impossível o exército chegar aqui, o exército imperial chegar aqui para momento de contingência. E a gente está falando de 332 pessoas. De 332 pessoas revolta numa população que tinha 1.000. E 332 pessoas com idade de 25 anos, 20 anos. Olha como que houve, claro, a história não trabalha com e se, mas olha como que aí já tem esta relação de o porquê dessa história ter sido apagada. O porquê dessa construção social ela ter sido apagada ao longo do tempo. E porque só agora a gente pensa, e aí novamente voltamos na relação de espelhamento, porque só agora nós pensamos em trabalhar questões étnico-raciais, claro que isso está ligado a políticas sociais, isso está ligado à construção muito recente, mas por que essa documentação ela é tão difícil de encontrar? Por que essa documentação de São Gonçalo foi apagada da memória? E ela só existe agora como passos documentos ocidentais, como passos documentos que estão acidentais, usando quase aquela expressão benjaminiana do anjo da história, que olha, é impelido para frente, mas que só olha as ruínas. E o que essas ruínas nos dizem? Será que é possível construir uma história contra apelo a partir dessas ruínas? E se construirmos ela, ela vai ser uma história de incômodo. E ela está na construção social do São Gonçalense. Então, por isso que grande parte do São Gonçalense tem o fenótipo negro, tem a construção social negra, porém não se reconhece. Porque houve uma questão de distanciamento. Ao mesmo tempo que tem essa influência inglesa que também não é dita. Porque condiz essa mesma questão de que não pode ser retirada. É uma história que precisa ser apagada. Por quê? Porque era uma história de tensão, que poderia gerar um conflito. Então, a própria lógica imperial e da Primeira República, posteriormente, vai apagá-la. Pensemos, por exemplo, da relação que São Gonçalo tem com o Afonso Pena, e que a Fazenda dos Pena era uma das principais fazendas de produção de escravos na região, cedendo, inclusive, para outras regiões, para outras fazendas na região. E que, novamente, é uma história que foi apagada ao longo do tempo, utilizando sempre a metáfora porque São Gonçalo não havia documentação. Quando nós vimos na apresentação que São Gonçalo há sim uma farta documentação. Comecei em março aqui na prefeitura e a minha pesquisa, o meu levantamento de dados, eu já encontrei mais de 1.000 documentos de São Gonçalo. Tem 1.000 páginas de documentação de São Gonçalo. E que eu coloco à disposição de qualquer professor que quiser procurar. Temos o setor de patrimônio cultural,
que está à disposição para ceder material, para fazer parcerias de trabalhos. Ou seja, São Gonçalo tem uma documentação inédita, que precisa ser pesquisada, precisa ser trazida à tona. Para quê? Para que aquela história que estava sendo apagada, ela seja despertada. E aí, usando a metáfora do Benjamin, novamente, quando ela é despertada, ela impede, que é uma tranquilidade que é muito conveniente para aqueles que controlam o carro da história. É interessante a gente fazer esse despertar da história do próprio São Gonçalense. Então, abrindo espaço para o debate agora, abro a palavra e agradeço a todos por me ouvir nesse momento e por compartilhar com vocês. Danilo, quero agradecer muito você, tá? Matheus, né? Eu vou estar abrindo o chat agora, para quem quiser fazer alguma pergunta. Lineara, você vai acompanhando, por gentileza, as perguntas do chat. E quem quiser falar, tá? Só levantar a mão também. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Obrigado, Matheus. Obrigado, Danilo, pela participação no sábado, né? Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado, Josiane, pelo convite. Matheus. Danilo, assim, eu fiquei conhecendo muita coisa sobre a história de São Gonçalo. E olha que eu sou nascida, criada aqui a vida toda. Tem muita coisa que eu não sabia, tá? Depois gostaria de ver mais essas documentações, assim, pessoalmente, sabe? Pra aprender mais um pouquinho. Muito interessante. À disposição, a gente pode trabalhando em conjunto, que eu acho que é importante da gente fazer esse despertar da história de São Gonçalo, que é uma história muito rica a nível nacional, ou seja, toda essa documentação, quando eu encontrei com o Matheus, a gente foi lá no Centro Cultural, um olhava para a cara do outro e falava, gente, como é que é possível acontecer isso em São Gonçalo e ter despertado no mínimo a curiosidade das pessoas, porque é uma relação que é única no país. Nossa, é a única cidade na região que havia esse contingente tão grande. Escravos de uma mesma nação, de uma mesma etnia, no mesmo espaço geográfico. E eu, mas Danilo, fizemos um exercício, né, Danilo, de tentar lembrar se existia alguma produção historiográfica sobre esse fenômeno, e depois eu também pesquisei e não encontrei absolutamente nada. Nenhuma referência documental que seja, uma nota de rodapé, absolutamente nada. Aquela questão que eu trouxe no início, o Danilo desenvolveu muito bem com relação à questão da história contrapelo. Como é possível uma documentação dessa não ter chegado nas mãos da gente, né, de nós historiadores, antes do trabalho do Danilo? Se não fosse pelo trabalho do Danilo de buscar essa documentação, a gente não teria acesso a ela. E aí essa parte da história de São Gonçalo continuaria apagada. E quando o Danilo traz essa documentação, o que o Danilo está fazendo é trazer à luz, refundar uma parte da história de São Gonçalo. Praticamente recriar esse link com esse passado fortemente, majoritariamente africano dentro de São Gonçalo. E a gente ficava mesmo surpreso, olhava para o Danilo olhava para mim, que a gente batia o olho na listagem com a origem e falava assim, não é possível, não tem condição. Como que o governo provincial e mesmo o governo imperial permitiram que isso se mantivesse aqui, como que essa relação se construiu aqui dentro dessa maneira e não houve nenhum estranhamento, e a gente também não tem referência documental sobre revoltas, sobre uma situação mais tensa aqui da região relacionada a isso.
Igual eu estava falando com o Danilo, essa região nossa aqui, especialmente depois ali de Antônio Pereira, vindo aqui para Santa Bárbara, Catas Altas, Barão, São Gonçalo, Itabira, indo ali até o cerro, adentrando aqui pelo cerro, era uma região onde a gente sabe que existiam núcleos quilombolas, e eram muitos, a gente sabe que tinha esses núcleos. O que a gente não sabia, não tem muita informação, é justamente sobre essas origens, sobre essas pessoas que viviam aqui. Então, essa documentação, ela traz à luz e ela suscita vários questionamentos para a gente. Várias questões para a gente poder, enfim, debater e interpretar. E como o Matheus falou, a gente falou da questão quilombola, há literalmente um quilombo aberto aqui. Um quilombo que é socialmente reconhecido dentro do Império. Quando você vê essa lista enorme de Angolas ali, e que eles não combatem esse quilombo como resistência, porque é interesse que essa empresa mineradora inglesa permaneça em São Gonçalo, é interesse que ela permaneça na região imperial, e que ganhe espaço de negociação. Então, o governo recebe essa lista, e o governador simplesmente ignora a fazer uma atuação contra essa comunidade. Então, por isso que é algo que é impossível legalmente, acontece a olhos vistos. Maria Tereza, você levantou a mão? Sim, eu conhecia parte dessa história, porque minha avó, se tivesse viva, ela estaria com 100 anos, mais ou menos, até mais de 100 anos. E ela contava muito dessas histórias. Por exemplo, aqui onde eu moro ainda, eu herdei ainda terreno desse pessoal que chegou aqui, né, na cidade. E o nosso terreno é todo esburacado, cheio de valas, porque dessa época do garimpo mesmo, do ouro, né? E ela contava, por exemplo, que não tinha água, eles trouxeram água lá de cima do Mãe d'Água, eu moro aqui no Recreio, que aqui não tinha água, desviado, inclusive o rio aqui em Santa Bárbara foi desviado também por causa dessa mineração aqui da fazenda, do tataravô, né, e tinha vários escravos, então ela contava muitas histórias. E eu ficava assim, sentida que quando eu era muito nova, né, e ela contava e eu não fazia registro das histórias dela. E a gente se perde com o tempo, até os nomes, né? A gente não consegue guardar na memória, não consegue guardar os nomes, as coisas. E outra questão que eu queria até perguntar, porque lá em Itabira também a história da Vale, quando a Vale chegou na região de Itabira, que foi fundada, fala que comprou a mina dos ingleses, a forja dos ingleses. Será que seria essa mesma mineração, então, né? São Gonçalo, Itabira, né? Que a Vale, quando foi fundada Itabira, foi a compra dessa forja dos ingleses dentro da mineração. Exato, Maria. Ela tem, e eu concordo plenamente com você, é importante a gente ter um registro de memória das pessoas de São Gonçalo, porque São Gonçalo tem uma característica da população, grande parte dela ter uma cultura da memória muito boa, e aí é importante ter esse registro, e hoje a gente tem mecanismos para isso, de gravação, de registro documental. Há algumas pessoas que descreveram os registros, e aí complementam parte dessa história, dessa narrativa, é mais uma visão sobre aquele acontecimento, sobre aquele fato. É algo fundamental da gente preservar e cuidar. E sobre a questão da Forja dos Ingleses, Itabira é a mesma grande empresa que veio para cá. Aí vocês imaginam a extensão desse negócio. Que se a gente pegar em Itabira, você tem a Forja dos Ingleses, aqui você tem a mineração, em Barão de Cocais você tem a capela, o cemitério dos ingleses, que é uma área inteira delas. Ingleses, nesta região, também entende-se protestantes. Também entende-se que são pessoas que eram da comunidade protestante. E por que eles têm um cemitério à parte? Eles não poderiam ser enterrados junto com os católicos. Então, se eu pegar os nomes que estão nas lápides do cemitério de Barão de Cocais e comparar com os nomes que estão na documentação daqui de São Gonçalo, eu encontro mesmos nomes, ou nomes muito parecidos, indicando que havia uma mesma comunidade. E esta comunidade permite uma outra característica de São Gonçalo. Em São Gonçalo tem tantas pessoas negras de olhos claros. Tem tantas pessoas com olho verde e azul. A resposta está nessa hierarquização que está física na cidade. Faz parte da população. E que traz essa história. Então há o vestígio para ser lida contra pelo. E aí levantar esse questionamento e essa orientação.
E como a nossa história também está ligada à região inteira. Se a gente for pensar na história da diálogo com Caeté, Santa Bárbara, Itabira, Barão, como o Matheus falou, é um contingente muito grande, muito raro, que se não encontra uma nota de rodapé na historiografia brasileira. E a gente olhou, a gente investigou, a gente tentou assim, não, como que não está? Se a gente for pensar, por exemplo, Mariana, você tem, a cada revolta, você tem no mínimo uns 20 artigos sobre. Então, como que essa documentação, como se ela foi escondida de maneira extremamente para neutralizar esse debate, essa construção? Isso aí é fácil de entender, os coronéis da época, tu citou a família Guedes aí, que teve até deputado, isso é fácil de esconder essa documentação. E outra coisa também é a questão até da igreja, também, quando esse padre Aurélio foi expulso, minha avó contava várias histórias dele, que ele rogou praga numa família, essa família até há pouco tempo ainda é conhecida aqui na cidade, mas essa questão da característica, minha avó mesmo conta que quando eles chegaram, vinham mais eram os homens. E ela conta a história de um tataravô dela, o avô dela, não sei, que chegou aqui, pegou uma índia no laço para casar, porque não tinha mulher aqui. Aí tem a história do lado já do meu avô, não dela, né, que ela era casada com o avô, que parece que casou como escrava, depois não era a família, não aceitou muito, os filhos ser criados como se fosse, como é que fala? Quando não é aceito, o filho casa com uma escrava, mas o pai não aceita. Bastardo. Os filhos querem ser bastardos, isso. Então foi essa mistura mesmo, né? Mais alguma perguntinha, gente? Alguma observação? Mas alguém... Teve um menino que levantou a mão aí. Mas eu acho que foi por engano. Eu pensando aqui, recordando da listagem que eu mais estava olhando e debruçando sobre ela, algumas... A gente acaba citando hipóteses e criando possibilidades aí para tentar entender esse sumiço dessa documentação. Isso até falei com o Danilo e depois isso continuou me incomodando e continua me incomodando muito, essa questão desse sumiço dessa documentação, porque igual o Danilo falou, gente, o que a gente tem de registro, Mariana não podia ter uma discussão de vizinho que já tomava uma proporção fora do comum e já virava uma revolta. E aí você acha documentação sobre isso, você acha 20, 30 artigos, livros sobre essas revoltas. Tem aquela história de Dom Pedro I visitando Vila Rica, e aí já desentendido com boa parte da elite mineira, que ele é praticamente tocado de Ouro Preto. A gente tem registros sobre isso, a gente tem livros sobre isso. A gente tem as duas mercês, a de baixo e de cima de Ouro Preto, por quê? Porque a revolta, quando vão transferir a igreja, os membros da Irmandade saem com armas na porta da Irmandade e apontam armas para o bispo da cidade, falando que se fosse mudança, provavelmente ia acontecer um tiroteio a céu aberto. E aí, ele permite construir as duas, fala, não vou querer isso. Parece que eu esqueci agora o nome do livro exato que fala isso, mas o pessoal brincava que no século XVIII, XIX, principalmente depois da Conjuração de 1789, que existe um espírito de sedição sobre Minas Gerais. Minas Gerais tinha esse espírito sedicionista aí de se revoltar. E realmente, e o Estado em si, o território em si, ele era um território tenso. E a gente vê que essa documentação ela ficou desaparecida durante tanto tempo, isso aí acaba gerando incômodo na gente que é historiador, porque a gente pensa, a quem servia esse interesse de manter essa documentação escondida? Por que processar, promover esse apagamento?
A gente sabe, eu imaginaria, a gente tem noção disso, vocês também têm noção disso, da motivação disso. Mas a gente só consegue suscitar possibilidades. E Matheus, tem duas pessoas que levantaram a mão, Samuel Silva e Vinícius Nascimento. Samuel. Ele levantou por engano, Matheus. Imaginei, Jô. Ô, Vinícius. Vinícius. Depois eu Pessoal, vou. é questão mesmo do apagamento, né? É na mesma linha desse pensamento, talvez, que Israel aí apontou para você, Danilo, Matheus. O apagamento, ele é uma estratégia, né, de manipulação mesmo, né? Que é algo que nós negros, aí eu fui até questionado pelo pessoal de Itabira, né, sobre dois brancos falar no dia da consciência negra. Eu falei, não, eu que dei o lugar de fala para eles por reconhecer, né, a importância do trabalho que eles desenvolvem e de concordar com a fala deles. E aí eu permiti que eles falassem por mim também, né, enquanto negro. E aí, assim, a questão do apagamento, ela é muito forte, né? É um poder daquele que tem o poder no momento, né? O poder político no momento, né? De realizar esse apagamento, de fortalecer ele, justamente para poder manipular, né? De colocar o negro nessa condição de submissão a todo momento. Então, mesmo o padre e outros personagens em São Gonçalo, né? Marcos de Fifito é um personagem assim que, se as pessoas de São Gonçalo soubessem da importância política, né, do papel que ele teve na história de São Gonçalo, eu acho que aquilo de negativo que eles quiseram reforçar a todo momento dele iria ficar relegado ao segundo plano, porque no campo político ele foi candidato a prefeito da cidade. Ele foi um dos personagens, Marcos de Fifito, né? Ele foi um dos personagens a tentar a ter acesso, né, à rua da direita, que até o momento só os brancos tinham acesso. Então, de forma estratégica, ele consegue ter acesso àquela rua, ou se aproximar dela. Então, assim, o apagamento, o esquecimento que é produzido em nós negros é justamente para poder dominar, né? Mostrar para a gente que o nosso lugar é esse, ou então a gente não tem um lugar. Se nós não temos um lugar, a gente vai aceitar qualquer lugar que nos vai ser oferecido. E vai aceitar qualquer coisa que nos vai ser oferecida, né? Porque qualquer coisa para a gente ainda é muito. É muito. Porque se eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho antepassado ou um passado, qualquer lugar do presente, para mim, ele ainda é muito. Então, o apagamento ele é estratégico e ele é reforçado, ainda é, né? Justamente porque o sujeito ele é um sujeito órfão, um sujeito quase aos moldes daquilo que John Locke pensava, né? Quase que um sujeito, uma folha de papel em branco que poderia ser escrito qualquer coisa nele ali para que, nesse caso, para poder justamente manipular, né? Manipular. É só isso mesmo. Né, e obrigado, Vinícius, por que, como a gente falou, a gente está por ceder esse espaço para a gente falar, porque por mais que a gente não, eu e o Matheus, nós não sermos negros, o que a gente quer trazer é a voz de conjunto de pessoas negras que viveram em São Gonçalo, construíram a história de São Gonçalo, e que, se não falasse da história deles, novamente esse apagamento continuaria. Essa linha de não espaço, como você falou, quando neutralizada para o presente, é muito confortável colocar que ela não. Qualquer lugar está tranquilo, está bom, porque essa linha não existe lastro de passado, quando na verdade ele existe. E ele existe de maneira gritante dentro da cidade.
Mais alguma pergunta? Tem uma curiosidade também, que falou dos negros de Angola, que eram mais pacíficos, mas mesmo assim acontecia alguns fatos. Por exemplo, na década de 80, parece que acharam uma gruta, né, numa caverna lá na Serra aqui do Catunguí, onde está hoje a mina do Brucutu, com vários assim, ossos, né, ainda com os, como é que fala, com as algemas, quer dizer, negros que fugiram, né, acho que não conseguiram tirar os grilhões, né, e morreram nessa caverna. Então, eu lembro dessa história, mas parece que ninguém mais comenta sobre isso. É só uma pontuação, Maria Tereza, quando não é pacífico, é diplomata. Fala que, historicamente, os angolanos eles são diplomatas. Assim. Isso, entendi. Mas, assim, eles dialogam mais, mas porque não dá ideia, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar sobre essa questão, porque senão acaba reforçando a ideia de que a ideia de que os negros não se revoltavam aqui porque eles eram pacíficos e que isso permitiu, de certa forma, a manutenção da escravidão. Então, tem que tomar cuidado, porque ser diplomata não quer dizer não, mas eu queria mesmo reforçar essa história, porque eu lembro dessa história, de todo mundo falando, mas a gente não vê registro sobre isso, entendeu? É isso que eu queria reforçar isso. Porque a gente conhece muita história de boca, mas não tem um registro. E ela retorna muito naquilo. Matheus vai lembrar do livro do Bloch lá do primeiro período, Matheus. Que o Bloch aponta de quando a história ela deixa de ser registro, ela vira lenda. Quando ela vira lenda, ela ganha o espaço da imaginação, da construção, e perde até esse critério de investigação científica. Aquilo, por exemplo, essa questão, eu me lembro dela como chegou como uma lenda, mas como falou, tem um fundo histórico, tem um fundo que precisava ser investigado, precisava pelo menos uma nota de rodapé na história do país e que não é apresentado. Então, quando ela vai para esse lado, ela se torna uma lenda vinculada à questão do ouro, da família que estava investigando o ouro e entrava na caverna, quando ninguém ia entrar nessa caverna, sabendo que lá tinha ouro, porque lá tinha ossadas, que ela se fechava, quase uma atualização da caverna do Alibaba, só que traz ela para cá e cria esse contorno fantástico. Mas para quê? Para apagar esse conflito. A própria questão, por exemplo, do Morro das Almas, que a gente tem ali lendas em torno dele. Não há uma documentação em torno daquela construção ligada, e o próprio nome, Morro das Almas. Morro das Almas que iam para lá e iam morrer. Então, como essa parte da lenda ela ainda permite que essa camada da história sobreviva. Que essa mão saia da terra para diante do carro da história. Diante do carro do progresso. Bom, pessoal, já passamos até um pouco do nosso horário aí, tá? Mais uma vez agradeço Danilo, agradeço Matheus. Lembrando aos nossos estudantes que quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinar. E agora tem atividade e interação nos grupos, tá? Vamos fazer atividade, vamos participar. Um abraço para vocês, um bom final de semana e boa atividade. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Tem outra atividade, eu acabei de fazer uma aqui agora. Não, se você fez, tá bom. É essa atividade mesmo que está postada lá, tá? Beleza, obrigado. Tchau, tchau.